Olá, eu sou a doutora Cíntia Fiore, sou nutricionista infantil e neste curso eu vou te ensinar o meu método MBS de Introdução Alimentar de mamães e bebês satisfeitos, te preparando e te encorajando para apresentar os alimentos adequados e de forma segura para o seu bebê, ensinando realmente o caminho de uma boa relação com os alimentos para o resto da vida. Se o seu bebê tem entre 6 e 24 meses, ou se tem menos de 6 meses e você já quer se preparar para a introdução alimentar dele, esse curso é para você. Não é para mães com bebês maiores de 2 anos de idade e talvez não seja tão adequado para gestantes. Passando aqui para falar um pouquinho da doutora Cíntia, da maravilhosa doutora Cíntia, e do curso de introdução alimentar que ela criou, o método MBS, que é Mamães e Bebês Satisfeitos, e de fato é realmente o foco deste curso, é o foco do método dela, e ela adquiriu um sucesso tremendo, pois o curso é feito com muita delicadeza, é um curso que realmente focado na introdução alimentar de uma maneira muito séria, como tem que ser, né? Mas também de uma maneira muito delicada, muito carinhosa, tanto com os bebês, lógico, quanto com as mães e com os pais e com a família. Eu achei incrível o curso porque ele tem não só um suporte emocional muito grande, mas todas as informações elas têm um fundamento bacana, são baseadas em estudos, né? Você vê que o curso que a doutora Cintia estudou muito para passar essas informações pra gente dessa forma tão delicada, tão fácil de entender. Isso que eu amei também, assim, porque é muito fácil de entender. E as aulas são muito dinâmicas, é tudo muito tranquilo de entender e você se envolver também com o curso. É sensacional. A Cíntia, com o seu conhecimento, com o seu método, né, de bebês e mamães satisfeitas, ela consegue trazer uma tranquilidade pra gente que é sensacional. Sim, eu tenho muito a agradecer. No começo da introdução da Antonella foi um pouquinho difícil por conta da minha ansiedade, mas ela ajudou bastante. Ela vem, conversa, além dos módulos do curso, que é sensacional, e também um módulo que eu gostei bastante foi de equilíbrio emocional, que a Cíntia tem lá no curso dela, que ajuda muito a gente a lidar com toda essa expectativa, com essa ansiedade, né? Então hoje a Antonella já tá praticamente com 8 meses, já tá fazendo todas as refeições, ela come praticamente de tudo e a gente tá muito feliz. E a gente só tem a agradecer a tia Cíntia, né, filha? Um beijo. Quando chegou a hora de fazer a introdução alimentar do Martim, eu não tinha ideia por onde começar. O pediatra fala uma coisa, a família fala outra. As avós sempre têm palpite. A Cíntia, ela foi maravilhosa, porque além dela ensinar e dar segurança para os pais, especialmente para a mãe, por onde começar, ela ajuda a resgatar a importância da alimentação em família e a importância de respeitar a criança como um ser independente. Então isso não tem preço. Eu sei que o Martim vai levar esses ensinamentos para a vida toda. E a alimentação saudável é o maior presente que alguém pode ensinar na vida de uma pessoa. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história e como é que eu cheguei até aqui. Eu me formei em nutrição há 14 anos atrás. Na minha jornada acadêmica, eu me especializei em nutrição clínica, fazendo parte da questão da gestão de consultório, atendendo, nesse período, tanto adultos quanto crianças. Eu casei, foi tão lindo,
Realizei o meu mestrado, realizei o doutorado logo na sequência, fiquei bastante focada na pesquisa e na publicação de artigos científicos, tendo sempre a plena convicção que continuar se atualizando nunca foi opcional, e sim uma regra para mim. E é o que eu continuo fazendo até hoje, e não irei parar, pois o que acontece é o que faz a diferença de fato. Essa atualização é plenamente importante para mim. E nesse meio tempo, clinicando no consultório, para não perder a prática de atendimentos, o que eu amava fazer. Eu participei, de inúmeros congressos, tanto nacionais quanto internacionais, com apresentações de trabalhos importantíssimos para a área das ciências da saúde. Devido à minha dedicação, eu fui contemplada com muito orgulho a ganhar uma bolsa de estudos. Tive algumas menções honrosas de destaque nesse período e encerrei o doutorado em fevereiro de 2016, publicando numa das revistas mais importantes, se não a mais importante, da área da minha pesquisa. Foi incrivelmente importante, que eu nunca esqueço do meu orientador comentando: nossa, Cíntia, era a revista dos meus sonhos de publicação. E foi onde a gente conseguiu chegar. Me arrepio até agora de falar, foi muito incrível. Em dezembro de 2016, meu lindo filho Alonso nasceu. Dei um tempo nas pesquisas e no consultório e fui ser 100% mãe. Nossa, a família é minha prioridade, realmente. Me preparei muito para a introdução alimentar. Eu, como nutricionista, eu só pensava em nutrir o meu filho. Eu sabia como fazer, eu sabia o que era realmente o ideal para ele e o que provavelmente ele iria gostar. Nós, como mães, sempre temos expectativas, não tem como. Estudei, mas já adianto aqui que não foi o suficiente. Eu sabia tudo sobre os melhores alimentos para o bebê, as consistências corretas, sobre os babeiros, a melhor colher, o melhor copo. Comprei potinhos de vidro para congelar as porções separadamente. Formava um prato com todos os grupos alimentares. Lindo, tudo muito colorido e adequado nutricionalmente. Fui apresentando, tentei oferecer o alimento amassado na colher rasa. O que aconteceu aí? Nada como eu imaginei. Boquinha fechada total. E eu com aquela cara de pastel, começando a sacar, obviamente, pelos meus estudos, que eu tinha um bebê que queria total autonomia na minha frente e que não aceitava ser alimentado. Estava tudo certo até aí. Chamei aquela minha pesquisadora interna que tinha ficado lá atrás e busquei tudo sobre as melhores práticas e os melhores tipos de introdução alimentar, as melhores abordagens. Também precisei me moldar ao meu bebê, entender essa questão da empatia e vencer com certeza as minhas inseguranças. Sim, eu também tive inseguranças e eu venci elas estudando, pesquisando, apresentando e colocando em prática tudo que eu sabia da melhor forma possível. Realmente, nessa época, eu fiquei totalmente absorvida nesse mundo da introdução alimentar. Eu mudei algumas estratégias clássicas, adaptei algumas técnicas e agreguei conhecimento e táticas, principalmente da minha experiência. E pronto, a introdução alimentar do Alonso foi sensacional. Deixa eu te contar uma história, nossa, tá passando um filme na minha cabeça aqui, uma história muito, muito, muito engraçada. Eu e a mamãe essa que eu comecei a atender, vou contar para vocês agora o que aconteceu. Por que eu falei que essa história é engraçada? Porque hoje a gente ri juntas do processo de como que foi tudo isso. Nesse período da introdução alimentar do Alonso, onde eu já tinha desenvolvido todas as minhas técnicas adequadas, para abordagem de introdução alimentar, com os cursos que eu fui fazendo, eu fui adaptando tudo. E o que aconteceu aqui? Eu comecei a realizar algumas videoconferências com as mães. Algumas videoconferências em que eu conseguia atender as mães de forma online. Eu permaneci em casa, trabalhando de casa, conseguindo ficar com o meu bebê
e consegui fazendo videoconferências onde eu comecei a me achar de uma forma muito sensacional. Foi algo em que eu fui desenvolvendo e vi, não, só um pouquinho, isso é realmente o que eu quero para mim. Saber conseguir ajudar as mães a ter esse sucesso. Mas vamos parar de blá 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 aqui, deixa eu contar essa história. Eu comecei a atender essa mãe, é uma mãe brasileira que estava na República Dominicana. A bebezinha dela tinha 1 aninho e 2 meses e ela contratou a minha consultoria. E eu conversando com ela, e ela disse assim, Cíntia, eu não consigo evoluir a consistência. A minha bebê ainda, ela está com 1 ano e 2 meses e ela come tudo liquidificado, tudo muito liso, a consistência muito de purê. E eu disse assim, vamos lá, começa a me mandar alguns vídeos dela para eu ver a habilidade mastigatória, o que ela faz com a linguinha, se ela realmente não consegue ou é uma insegurança sua como mãe. Aí eu comecei a avaliar mais profundamente, aplicar algumas técnicas de dessensibilização para que esse bebê conseguisse se sentir seguro, mas ao mesmo tempo a mãe segura também. Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 de acompanhamento e foi cerca de 30 dias de acompanhamento. Nesse processo tão sensacional, eu como profissional enxergando de fora essa evolução, mas a mãe, um dia, se preparem, a gente estava conversando e eu disse assim, me manda um videozinho. E ela disse assim, claro, vou te mandar um que eu quase caí dura da cadeira. E eu disse assim, como assim? O que aconteceu? E ela disse assim, eu vou te mandar esse vídeo e você vai ver. Eu comecei a analisar o vídeo no meu celular. O que acabou acontecendo? O bebê estava comendo, mastigando um purezinho mais pedaçudo, porque a gente começou a evoluir a consistência da forma mais pastosa para menos pastosa, em pedaços mais pedaçudos. E o bebê fez o reflexo de gag. Fez o gag, o que é normal e esperado acontecer, aquela ânsia de vômito, normal quando não consegue lidar. Mas como o bebê não tinha isso de forma muito efetiva antes, porque era tudo muito mais liso, né, de forma muito mais lenta, ela deu um pulo da cadeira. Eu vendo o vídeo, que eu pulei junto da cadeira, eu disse, o que é isso? O que está acontecendo? Eu preciso falar com ela. O que é isso? Gente, simplesmente o bebê fez um gag e ela deu um pulo. Não! Socorro! O que é isso? O que está acontecendo? E essa insegurança, eu do outro lado, como profissional e mãe, super entendendo o que estava acontecendo e o quanto eu estava ansiosa de fato. Eu sei essa questão materna, esse medo, o medo de engasgar, esse medo de não conseguir engolir um alimento. Só que hoje, por que eu falei que é uma história engraçada? Que hoje, a gente sabendo, a gente ri juntas de um processo que foi de um aprendizado tão lindo, mas do encorajamento tão sensacional, que ela me agradece até hoje por ter conseguido, de fato, fazer com que a bebezinha dela conseguisse evoluir em 1 semana, em 7 dias. A gente fez o acompanhamento por 30, mas em 7 dias já estava totalmente ajustado. E a bebê estava comendo a comida da família. Eu nunca esqueço do marido dizer também, nossa, Cíntia, que bom, porque minha esposa não relaxava, ela praticamente não dormia. Ela não dormia porque a bebê não comia, era tudo muito liso. Você nos salvou desse processo todo. E hoje ela está fazendo a introdução alimentar do outro filhinho dela, que está sendo incrivelmente lindo, desde o início o processo feito de forma correta e de forma eficiente. Nossa, passa um filme na minha cabeça, eu fico tão feliz com essas milhares, né, de bebês e mamães satisfeitos que a gente tem aqui. E para iniciar essa jornada, então, sem neuras, sem choros, eu preciso iniciar listando aqui os 4 principais erros que eu vejo diariamente as mães cometendo, com muita frequência, mais do que vocês possam imaginar, e que não funcionam de fato, para ter um bebê que come com prazer. E aquele bebê que a gente enxerga uma relação incrível com os alimentos, que conhece o que está na frente dele. Vamos lá então. O primeiro erro é liquidificar os alimentos achando que o bebê precisa comer uma consistência líquida, bem lisa, por achar que o bebê precisa ter dentes para poder mastigar.
Achar, por exemplo, que misturando todos os alimentos, o bebê vai comer ou vai se nutrir. Aqui estamos enganando o bebê. Por um tempo, isso até pode funcionar, o bebê pode até comer umas colheradas, mas com o tempo a aceitação diminui mais para o bebê, porque ele não conhece os alimentos separados e vai começar a rejeitar aqueles alimentos. O segundo erro é achar que não tem problema nenhum comer com celulares, tablets, televisão, ou seja, usando a desculpa que isso é o futuro. Nada disso. Isso não funciona. É uma desculpa, né, dos pais para acreditar que estão fazendo a coisa certa muitas vezes, mas não estão. Essa é uma estratégia que faz com que o bebê não aprenda de fato a saborear, a aprender a comer, a sentir o sabor. Inclusive, pode fazer com que o bebê tenha um aumento no risco do engasgo. Por que isso? Justamente ele não está focado no aprendizado e pode comer uma quantidade também muito maior do que ele realmente precisa. E aqui acaba qualquer desregulação acontecendo, né? Do controle tanto da fome quanto da saciedade. Não caia nessa de distrair o bebê, tá bem? O terceiro erro é iniciar a introdução alimentar de forma muito precoce, ou seja, antes dos 6 meses de vida. A mãe e a família, o que acaba acontecendo aqui? Eles podem se frustrar. Por que esse processo? Não é culpa do bebê não estar aceitando, e sim da falta de conhecimento, muitas vezes, dessa informação. Pois esse bebê, ele não está pronto, de fato, para receber os alimentos. O que acontece aqui? Quando a gente introduz a oferta dos alimentos precocemente, estamos expondo o sistema imunológico e gastrointestinal do bebê a antígenos desconhecidos. Tá, Cíntia, mas o que é antígenos? Então, é toda substância estranha que entra no organismo e que desencadeia a produção de anticorpos aqui, podendo aumentar o risco de alergia desse bebê. Isso tudo pois o desenvolvimento da criança não está apto para receber os sólidos antes disso, antes dos 6 meses. Outro ponto importantíssimo é que a maioria dos bebês não está preparado, não está sentando, não tem os pré-requisitos fundamentais, né, para o bebê aprender a mastigar de forma eficaz, como vou ensinar, né, nessa aula um pouquinho mais para frente. Então é impressionante o quanto a gente consegue, né? Por exemplo, o bebê não estar sentando. O bebê precisa sentar para a gente começar a oferecer os alimentos. Mas vamos lá, o quarto erro. Achar que iniciou errado e que não tem mais solução. Nossa, gente, o que acontece muito? A mãe acha que começou a introdução alimentar errado, putz, comecei misturando tudo, ou dando suco, e agora é tarde, e usa este pensamento como desculpa, deixando passar mais alguns meses ao invés de adquirir conhecimento e mudar já essa situação. E quando vê, se passaram 18 meses de introdução alimentar. E daí sim, aí eu lamento, né? Fica mais difícil sim lidar com este problema. Afinal de contas, depois dessa fase da introdução alimentar, a criança entra na fase da seletividade alimentar. Aí, como eu digo, o buraco é mais embaixo. É possível reverter? É possível reverter, sim. Mas a gente tem um trabalho triplicado, quadriplicado para conseguir ter essa criança de volta para o interesse com os alimentos. As estratégias são outras, é um processo mais demorado. Ok, a gente consegue, mas quando a gente tem uma base alimentar muito bem estabelecida, como a base é boa, como eu realmente digo, a gente só tem sucesso nesse processo tão lindo e que precisa, sim, de conhecimento adequado. Eu quero dar um exemplo para vocês do meu filho, do Alonso, que teve uma base alimentar muito bem consolidada. Todo o processo desde os 6 meses de vida, com todo um alinhamento, né? Com a consistência adequada, os alimentos, a variedade certa, a conduta assertiva. Alonso começou com sinais de seletividade alimentar com 3 anos e meio.
ou seja, muito mais tarde do que o padrão, que é cerca de 2 anos em média, a idade pré-escolar. E os alimentos que ele está recusando são facilmente aceitos novamente. Além de estar sempre aberto para experimentar, para me ajudar em preparações, para cortar filetes de cenoura, para picar frutas para fazer salada de fruta. Ele toca no gergelim, ele toca na chia, na linhaça. Mamãe, que legal, olha só, coloca um pouquinho para mim nessa preparação, coloca um pouquinho em cima da banana que eu tô afim hoje. Ou ele tá agora com cerca de 3 anos e 9 meses, mais ou menos. E é sensacional, ou seja, a base é muito boa, a base é muito bem formada, o conhecimento foi muito variado e a gente colhe frutos incríveis, tão lindos, que passa um filme, né, na minha cabeça quando a gente está comendo junto, que é um dos princípios básicos que a gente pode, quando possível, fazer e tornar esse momento agradável, que é o que tem que ser. Mamãe, vamos contar quantas sementes tem essa maçã hoje? Me ajuda a picar aqui, mamãe, essa alface, que essa folha tá tão grande. Eu acho que até essa folha eu consigo abocanhar com a boca de jacaré. Não sei, meu filho, eu acho que com os dentes de ratinho eu vou conseguir. E aquilo vai se estabelecendo de forma tão suave, tão linda, que é o que realmente deve ser a alimentação. Essa aproximação tão bacana. Paz é o primeiro ingrediente a ser levado à mesa. Depois a gente vai fazendo todo o processo de dificuldades que podem vir aparecendo, mas quando a gente tem o caminho ideal a ser trilhado, a gente fica mais tranquila, a gente fica mais segura, a gente sabe o que a gente está trilhando. E não tem erro aqui, é só seguir o passo a passo, que é tão bacana e tão lindo de ver. Tá, mas e aí, Cíntia? Eu entendi esses principais erros e agora, o que eu faço? Como é que é a forma certa de fazer todo esse processo, que eu já vi que não é bem assim que funciona? Bom, é isso que eu vou te ensinar agora, nesse momento. É importantíssimo a gente ter esse mínimo de entendimento. Ao invés, então, de liquidificar os alimentos, o que acaba acontecendo quando a gente liquidifica os alimentos? Aqui eu trouxe justamente uma papinha liquidificada com a consistência mais lisa. Aqui temos purê de maçã e ameixa. Olha, justamente essa consistência mais lisa em formato de liquidificado mesmo, em formatinho de purê bem mais líquido, né? No momento em que eu ofereço isso aqui para o bebê, o que acaba acontecendo? O único processo de mastigação, que na realidade o bebê só vai fazer, é o movimento póstero-anterior com a linguinha. O que é isso? Se bem que tá uma delícia. Póstero-anterior com a linguinha e vai apenas engolir. Certo? Se ele aceitar a colher, está tudo certo. No momento em que a gente oferece um alimento líquido assim, a criança não desenvolve a habilidade mastigatória como realmente deve ser. Por quê? Lembrar sempre que, em primeiro lugar, o bebê não precisa ter dentes para iniciar o processo mastigatório e para receber os alimentos. Lembrar que as gengivas são rígidas o suficiente para mastigar um alimento e aprender a mastigar de fato. Que o mastigar, ele é um ato aprendido, ele não é algo em que a criança já sabe fazer. A criança vai aprendendo desde que a gente consiga ir apresentando de forma correta esses alimentos, tanto a consistência quanto o tamanho, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá, Cíntia, mas e aí? Não liquidifico? Não precisa liquidificar, não tem essa necessidade. No momento em que eu apresento um alimento para o bebê, qual é a forma ideal de oferecer? Vamos lá, vamos partir, né, do alimento principalmente, que a gente pensa assim, qual que o bebê vai escolher? Vocês vão ver nesse meu método, quem escolhe é um conjunto, é o bebê e é o cuidador ou a mãe, o processo. Se a gente tem um bebê mais ativo, se a gente tem um bebê mais passivo, aqui a gente vai alinhando. Vamos supor que esse bebê aceitou a colher numa boa, né? A gente ofereceu, vou só limpar aqui, a gente ofereceu o alimento para o bebê, de forma lateralizada, e o bebê foi ao encontro da colher. O bebê foi ao encontro, teve essa inclinação positiva.
No momento que a gente viu que o bebê aceita a colher numa boa, a gente pode manter, mas também eu sempre indico a gente oferecer e trazer o alimento mais inteiro para que a criança conheça desde sempre o alimento como ele realmente é. Por que eu preciso esconder e trazer um alimento já pronto, amassado para a criança? Não, vamos trazer dele pronto. Então aqui eu vou mostrar algumas formas que a gente pode trazer. Eu trouxe aqui a banana. Aí a gente traz ela inteira, a gente mostra pro bebê, a gente vê se ele quer tocar com o dedinho, a gente mostra, a gente brinca. Vamos tirar a roupinha da banana, que legal! Aí a gente pode trazer, abrir na frente do bebê. Para eu trazer um alimento inteiro, que depois eu vou mostrar o amassado, tá? Mas a ideia é trazer inteiro justamente para vocês entenderem se o bebê quer pegar esse alimento, qual é um corte que a gente pode fazer com a banana para que o bebê consiga pegar, né? Que no início eles têm um movimento mais global de preensão palmar, eles fazem esse movimento, eles não conseguem ter um movimento mais refinado. Então a gente tira uma parte de cima da casca. Com a minha vasta experiência, eu já digo, tirem a parte de baixo também, porque eles têm mania de fazer assim e às vezes fazer isso aqui, né, com os dois lados da banana. Então a gente retira também a parte de trás, corta aqui, isso tudo pro bebê ver. Eu tô um pouco lateralizada aqui pro meu bebê, mas é justamente com a intenção que vocês possam ver. Mas a ideia é fazer junto com o bebê, mostrar na bandeja como faz todo o processo. Então, pode oferecer exatamente assim pro bebê. Vocês podem morder. Que delícia! Que banana gostosa! E a gente vê se o bebê se interessou em pegar. O bebê não precisa necessariamente ter que ir e pegar e levar à boca. No meu processo, no meu método, eu desenvolvi, ele tem todas as etapas, que o quinto e último é o bebê pegar, levar o alimento na boca, mastigar e engolir. Certo? Vamos supor que o bebê não quis pegar e a gente viu que essa mãe também não está tão segura assim para ir para o método, né, pela abordagem BLW, que o bebê se alimenta o tempo inteiro, né, com total autonomia. A gente vai oferecer então a forma amassada. Eu não preciso ter que liquidificar, não preciso ter que processar nada. A única questão que eu preciso fazer é pegar um garfo e amassar essa banana. Nada de processador, nada de liquidificador, nada de ter que colocar mais água para deixar ainda mais macio ou mais fina essa consistência. Amassar nesse formato aqui, nesse formatinho aqui, está pronto para ser oferecido para o bebê. A gente não precisa colocar muita quantidade e ver se o bebê vai ao encontro. Aí a gente oferece para o bebê e vê se ele quer. Então esse é o formato, no máximo esse amassado. Com o passar do tempo, o que a gente pode e deve fazer, né? Tem uma janela de oportunidades bem importante, dos 6 aos 10 meses, nesse avanço da consistência. A gente nunca pode parar por aqui. A gente começa amassando o alimento dessa forma e cada vez menos vai amassando menos, né? A quantidade de amassados. Por exemplo, se hoje eu amassei 6 vezes, no outro dia eu amasso 5 e assim por diante, certo? Até a gente ter no momento em que a criança, quando tiver um movimento de pinça, a gente consiga fazer com que esse bebê, a gente não precisa mais amassar nada, certo? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente vai evoluindo essa textura, que é muito importante, a gente tem um bebê que já começa a ir avançando na habilidade mastigatória. Quando ele entende que tem um pedacinho, ele vai lateralizar esse alimento quando tiver maior ou tiver um pedacinho de carne que vai ser oferecido. Uma uva passa, por exemplo, mais adiante. O bebê vai fazer um movimento de rotação mandibular, que é aí onde a gente consegue ter um bebê que está alcançando, né, essa habilidade mastigatória de forma eficiente. Mas quem que precisa conduzir esse processo de forma bem assertiva somos nós, sem dúvida nenhuma. Sobre a distração, como é que a gente vai fazer pensando num bebê que esteja conectado com o alimento de fato? No momento que eu estou
com um tablet, com um celular, ou a criança colada na TV, a gente tem sérios problemas aqui. A criança ela não está aprendendo de fato a saborear um alimento, a criança não está com atenção plena nesse processo. Eu vou dar um exemplo mais ativo de como acontece no dia a dia, que eu vejo isso diretamente, naquela angústia materna, naquela angústia do cuidador, da babá, muitas vezes, sem saber o que fazer, para que uma criança coma. E acaba indo para essas estratégias erradas, que a gente sabe que não leva a nada. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo do que normalmente acontece quando a gente tem, por exemplo, vou colocar meu braço aqui atrás para vocês conseguirem enxergar, tá? Quando a gente tem um bebê que está, por exemplo, focado num desenho, né, seja o que for, e a mãe ali tentando fazer comer, a criança pode até abrir a boquinha por reflexo, por exemplo. Eu estou aqui, a criança está ali, e eu não estou interagindo, não tem interação alguma nesse processo. Eu estou preocupada apenas em nutrir esse bebê. No momento que eu faço isso, eu coloco um alimento na boquinha da criança. A criança pode até abrir a boca, mas vai ser por um reflexo. Ela não vai estar nem enxergando o que ela está vendo. No momento que a gente tem isso, a gente tem um bebê completamente desinteressado. Daqui a pouquinho mais, quando ele for crescendo, ele vai estar completamente desinteressado no alimento, porque ele não conhece formato, ele não conhece textura, ele não sabe o que aconteceu. No momento em que a gente vê que a gente tem um bebê desinteressado, a gente jamais vai partir para um recurso assim, de distração. A gente vai procurar ajuda. Se a gente não sabe o que fazer, indico que vocês procurem ajuda. Como é que eu faço para meu bebê voltar a comer? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que a consistência não está ideal? Será que talvez eu não estou achando que ele precise raspar o prato, sendo que ele está comendo talvez 1/3 de uma banana e está tudo certo para o bebê? Quem manda no volume é ele, sempre será. No momento em que a gente tem isso, como é que a gente faz então? Então a gente precisa, em primeiro lugar, identificar se tem algum erro aí, se tem alguma questão sensorial do bebê, talvez uma hipersensibilidade. A gente pode aproximar a fruta inteira, se conectar com a criança, mostrar. Nossa, será que tem sementes isso aqui? Eu não sei. Olha, abriu aqui. Que engraçado! Até vou tirar essa casca. Olha isso, parece uma cama. Vou fazer uma caminha para essa banana. Que engraçado! Que cheiro bom! Quer cheirar, filho? Quer cheirar? Olha! Será que tem sementes? Eu não sei. Aí eu vou tocar para ver se tá gelado. Ai, tá gelado! Se quer tocar também? Pode tocar. Quer tocar com a mãozinha? No momento que a criança toca, ela vai se interagindo, ela vai dessensibilizando, ela vai se aproximando, ela vai reconhecendo sinais, ela vai se aproximando por motivação intrínseca. A gente não tem como ultrapassar o limite da criança. No momento que a gente ultrapassa o limite da criança em ter que fazer comer, em ter que forçar, em achar que precisa raspar um prato, achar que precisa comer todos os alimentos, todos os grupos alimentares que estão no prato, a gente já está pecando aqui. A gente precisa dar 2 passos para trás, respirar fundo, se acalmar e entender que essa criança ele é um ser independente, que tem as suas vontades, que sabe o quanto comer e o que comer do que for oferecido. A gente precisa das nossas estratégias de conexão com a criança, né, de interagir, de se doar nesse momento. No momento da alimentação, o primeiro ingrediente é a paz, é a felicidade. No momento que a gente tem isso, a gente consegue interagir com essa criança com uma conexão plena, olho no olho, toque, textura, deixa que amasse, deixa que pegue, assim a gente vai se reconectando novamente. A prontidão para receber os outros alimentos sólidos além do leite, ela depende então da maturidade do aparelho digestivo do bebê e da prontidão em termos de desenvolvimento desse bebê para os sólidos. Embora a maturidade do sistema digestivo do bebê ela não seja algo que a gente consiga facilmente observar, as pesquisas indicam que 6 meses parece sim ser o ideal para prevenir o aumento de ocorrência de doenças e outros riscos para a saúde decorrentes de uma introdução alimentar precoce, ou seja, muito antes dos 6 meses de vida. Então, após esse ponto, os bebês eles vão estar prontos para receber os alimentos em diferentes momentos. É impossível, já adianto aqui,
determinar usando, por exemplo, um calendário, uma data engessada para isso. Mas a maioria dos bebês está pronto em termos de desenvolvimento para receber os sólidos em algum momento a partir dos 6 meses de vida desse bebezinho. Então vamos lá para os sinais de prontidão que nos mostram que esse bebê está pronto para começar a ser oferecido os sólidos, como eu digo. Nada mais é do que a gente iniciar a apresentação alimentar desses alimentos de fato. Então, o primeiro sinal de prontidão é o bebezinho estar com controle cervical. Esse bebezinho não pode estar com o pescoço molinho, certo? Ele precisa ter esse controle justamente para que ele não tenha, um aumento no risco de engasgo ou algo do tipo, em que é muito perigoso, certo? Segundo sinal é esse bebê conseguir sentar. O bebê estar sentando sem apoio ou com o mínimo de apoio. Ou seja, a gente coloca o bebezinho na cadeira de alimentação, por exemplo, e ele não fica caindo para os lados. No momento que a gente tem um bebê que está pendendo o tempo inteiro para os lados, talvez a gente precisa recuar um pouquinho e esperar. Pode até deixar o bebezinho sentado na cadeira de alimentação para ir participando com vocês, mas a gente aguarda um pouquinho. O que a gente pode fazer? Se esse bebê já senta, por exemplo, no chão, em algum local, já está conseguindo sentar, manter essa postura ereta, a gente na cadeira de alimentação, às vezes tem umas cadeiras bastante amplas que o bebê acaba caindo um pouquinho para os lados e fica meio assim. A gente não pode ter um bebê assim, a gente ajuda esse bebê a ficar retinho, sentadinho, com os cotovelos acima da bandeja. E pode colocar, para não ficar caindo, umas toalhinhas de casa mesmo, uma de cada lado, aqui assim, da cintura do bebê. Por exemplo, a gente coloca uma toalhinha aqui e pode colocar uma outra toalhinha no outro lado. Porque aí a criança fica numa postura ereta, sem ter que ficar pendendo. Às vezes a mãe foi pegar o alimento, quando vê a criança tá lá no lado, e a gente sempre precisa ficar conectada com a criança nesse processo. Então a gente sempre precisa, por exemplo, foi pegar o alimento, quando vê o bebê tá lá no lado, larga tudo, não, para aí. Assim a gente consegue ter essa segurança, tanto essa segurança materna, essa tranquilidade, e a criança estar tranquila. Quando a gente tem uma criança que não está posturalmente correta, a criança fica irritada, ela quer sair da cadeira, ela quer se desvencilhar, e a gente não tem uma boa relação começando aqui, certo? E o terceiro ponto é a gente ter esse movimento da linguinha, que é um chamado de movimento de protrusão de língua, ele deve estar diminuído. Mas o que é isso, Cindy? O que é esse movimento de protrusão? O movimento de protrusão ele é muito, muito presente nos bebês, isso é bom que tenha isso, que é justamente protetor. Para cada alimento ou um brinquedo que a criança pegar e levar na boca, automaticamente o alimento vai para fora. Por exemplo, esse movimento a gente coloca e a criança fica empurrando com a linguinha o alimento para dentro, para fora. Ou seja, esse bebê não está pronto ainda para receber esse alimento dentro da boquinha dele. A gente precisa esperar um pouquinho, às vezes é questão de dias, às vezes pode ser questões de semanas e tá tudo certo nisso. A gente precisa respeitar esse momento. O quarto sinal aqui de desenvolvimento, em termos de desenvolvimento, é a criança conseguir pegar um objeto, uma fruta, seja o que for, conseguir pegar com a mãozinha e fazer a troca desse objeto, desse alimento, de uma mãozinha para outra mãozinha, brincar, e a gente vai deixando esse bebê de sensibilizar, e a criança vai entendendo e a gente já vai sentindo esses sinais presentes. E o quinto sinal é o bebê ter interesse na refeição dos pais, interesse na refeição da família, interesse nesse processo todo que está sendo. A criança, a gente nota que ela está ansiosa para começar a comer o que os outros estão comendo. Então isso é um excelente sinal, é um sinal, então o quinto e último sinal em termos de desenvolvimento que a gente consegue enxergar que a criança está pronta para começar a ser exposta à apresentação dos alimentos. Mas agora que você entendeu as bases que eu te passei, existe a chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre esse tema no meu curso de introdução alimentar.
O curso ele é 100% online. Você tem acesso imediato às aulas, podendo colocar já em prática os cortes, as receitas, além de todo o passo a passo do meu método MBS de mamães e bebês satisfeitas. O número de módulos, ele é dividido por etapas, isso que é o mais bacana. Vocês conseguem ir alinhando o processo de uma forma muito tranquila, em que eu fui desenvolvendo, ou seja, na primeira etapa do método, vamos tratar de assuntos básicos, porém super importantes, de como fazer uma introdução alimentar de sucesso. Como os sinais de prontidão do bebê, que já vimos nessa aula, vocês já sabem. Quais os pré-requisitos mastigatórios, reflexo de gag, como agir em casos de engasgo e reconhecimento dos sinais de saciedade do bebê, o que deixa essa criança muito tranquila. Além disso, a primeira etapa visa ajudar as mães nas refeições no seu cotidiano, como o uso de talheres, copos, higienização, conservação dos alimentos e preparação. E essa preparação incluindo bebês alérgicos e também vegetarianos. Aqui eu também faço todo o direcionamento das mães que vão com os bebês, possivelmente podem ir para creches, que cuidados a gente deve ter aqui. A segunda etapa, ela é composta de todo o processo de rotina de sono e alimentação, o que é fundamental para ter uma previsibilidade dos encaixes das refeições de acordo com a idade de cada bebê. E esse diferencial é indispensável para que você siga de forma assertiva a rotina do bebê ao longo do dia, levando em consideração os intervalos regulares entre as refeições, respeitando o número das sonecas, a duração das sonecas e o tempo que o bebê permanece acordado, dependendo da idade. Aqui temos uma parceira com uma profissional incrível do sono, a Eliana Dias, que é mestre nisso. A terceira etapa do curso, eu entro no preparo materno e familiar. Nossa, isso é um diferencial incrível desse curso. Como montar as atitudes positivas e emoções nesse processo. Eu ensino também técnicas de relaxamento para fazer antes de iniciar as refeições. Vocês não têm ideia do quanto isso faz diferença. E eu vou te contar, as minhas alunas vêm diariamente dentro da plataforma do curso me dizer: nossa, era tudo o que eu precisava ouvir hoje. Fez toda a diferença no relacionamento com o meu bebê, com o meu marido e comigo mesma. Isso que interessa também, né, gente? Então, uma coisa muito importante também nessa etapa, eu ensino a lidar com os famosos pitacos de todos os lados. Amigos, famílias, parentes. Também abordo a parte emocional dos bebês, subornos, chantagens na hora da refeição. Mas o que é isso, Cíntia, né? Frases como: come para a mamãe ficar feliz. Se você raspar o prato, vai ter a sobremesa. Ou depois vamos ir na pracinha, né? E sim, falo dessa relação tão cultural do açúcar que sempre está ligada a comemorações, festas infantis, os mimos dos doces da vovó. E finalmente, abordo como é possível sim retomar mentalmente e emocionalmente uma introdução alimentar frustrada, como falei na aula. Na quarta etapa do meu método MBS entram as abordagens de fato da introdução alimentar, ou seja, as formas de apresentação. Mas o que é isso, Cíntia? Existe mais de uma forma de alimentar o bebê? Sim, existem. Tudo vai depender do bebê e de vocês, como família. Existem 3 formas: a forma tradicional, a forma participativa e o BLW, Baby Led Weaning. Aqui, nessa etapa, eu ensino cada uma de forma bem aprofundada, justamente porque existe muita confusão aqui sobre: eu posso misturar as abordagens, eu posso dar o alimento amassado, a papinha, e misturar com pedaços? Não vai confundir a cabeça do bebê? Posso fazer isso? Não posso? Qual que é a melhor para o bebê? E qual, o bebê vai descobrir esse processo
qual o caminho que vão traçar. Aqui eu ensino todinhos os detalhes. Nessa etapa eu ensino todos os cortes dos alimentos. Eu estou na cozinha literalmente com vocês. Das frutas, das verduras, legumes, carnes, os alimentos em geral. E a consistência certa de cada alimento para proteger o bebê de um possível engasgo, a gente não ter um risco aumentado aqui. Dessa forma, empoderada de conhecimento, você se sentirá segura para alimentar o seu bebê, sabendo exatamente como cortar, como fazer, todo o processo ideal. Na quinta etapa do meu método, eu ensino sobre os grupos alimentares, a importância de cada um e como montar o pratinho ideal do bebê. Tanto do lanche da manhã, do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar, da ceia, de acordo com a idade. Sim, existem diferenças para cada idade do bebê, com que eu posso complementar mais ou menos. Na sexta etapa do método, a mãe precisa reconhecer os marcos de desenvolvimento do seu bebê. Alguns clássicos que coincidem com a recusa alimentar e que estão alinhados com uma nova habilidade desse bebê, que o bebê está adquirindo. Ou seja, a partir desse entendimento, eu ensino a traçar as estratégias justamente para aproximar esse bebê dos alimentos novamente e a refletir sobre a palavra oferecer, que não é simplesmente o bebê ter que comer o alimento. E as estratégias infalíveis dos nossos sentidos, como gerar no olfato, no paladar, na audição, enfim, todo o processo que a gente consegue ter um bebê mais próximo do alimento, voltando a tocar com o dedinho, olhando, cheirando, ouvindo. Enfim, é algo em que é extremamente importante a gente saber como gerar essa motivação intrínseca e atrair o bebê novamente e não ao contrário, e não afastando cada vez mais o bebê. Esses processos, essas fases são super normais e são esperadas porque é uma nova habilidade que o bebê está adquirindo, mas que a gente precisa estar 100% alinhada com isso e deixar a expectativa um pouquinho mais reduzida para que a gente consiga se conectar novamente com esse processo e com esse bebê. Mas agora você deve estar se perguntando: ah, Cíntia, mas eu não tenho muito tempo, eu tenho filho para cuidar, tenho casa para cuidar, tenho trabalho, nossa. Será que eu vou conseguir acompanhar tudo isso? E a minha resposta é sim, sem dúvida nenhuma. O curso é todinho estruturado para isso. Você vai conseguir acompanhar, sabe por quê? Porque você terá acesso ilimitado ao portal de alunos do método MBS por 18 meses, ou seja, pelo período de 1 ano e meio, para você ver as aulas no seu tempo, rever quantas vezes você quiser. Como você pode ver, o curso MBS é um programa completíssimo, prático, que vai do zero ao avançado na alimentação infantil. E eu realmente quis que fosse assim, não teria como ser diferente. Para que você não sinta falta de fato de nada, que você não fique com nenhuma dúvida, que ganhe confiança para colocar em prática tudo o que você aprendeu e transformar de fato a sua realidade nesse menor tempo possível. É exatamente isso, colocar em prática já, fazer a parte assertiva do jeito que realmente deve ser. E aí você vem e me pergunta: e quanto tudo isso vai me custar? E eu te pergunto: quanto que você acha que vale a pena você ter um bebê comendo com prazer, conhecendo os alimentos, você não se preocupando em saber se está alimentando o seu bebê de forma correta e ter certeza absoluta e ser dona das suas próprias escolhas quando alguém opinar sobre a alimentação do seu bebê, por exemplo? Quanto você pagaria para alguém que sentasse do seu lado e você dissesse: ô, Fernanda, Carol, Maria, vem aqui, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar tudo, passo a passo, o que você precisa saber para ganhar dias incríveis no momento da alimentação do seu bebê. Quanto que vale
para você ter um bebê feliz, indo para o momento da refeição, feliz, tranquilo, por inteiro, tendo mais tempo para você mesma e estar feliz e perto das pessoas que você realmente ama. Eu tenho certeza que não há dinheiro no mundo que pague a sua tranquilidade de estar fazendo a coisa certa, de ter a sua vida transformada dessa forma. Ou seja, o propósito do método MBS de introdução alimentar é ter o conhecimento necessário para agir rápido e transformar essas oportunidades numa alimentação descomplicada e prazerosa, como realmente deve ser. Eu quero dar para você o apoio e a direção. Eu gosto muito desse termo, né? O que eu não tive quando eu iniciei a alimentação do meu bebê. Eu quero te pegar de fato na mão e dizer: vem cá, vem aqui comigo, que eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a vida que você merece e provar para todo mundo que você tenha capacidade de alimentar o seu bebê de forma prática, de forma correta. Por isso, o que aconteceu aqui? Eu conversei com a minha equipe, com a minha agência, conversei com o Rodrigo, com a Caroline, com a Jéssica, com a Vivian, com o meu marido. E nas primeiras reuniões que nós fizemos, nós pensamos em cobrar pelo método MBS o valor inicial de R$ 997. E agora, com o método MBS ainda mais completo, totalmente atualizado, com mais conteúdo, com maior poder de transformação, eu cheguei a realmente pensar que este valor seria um valor muito justo. Além disso, se eu fosse considerar o valor da minha hora de trabalho, e para ser bem honesta com você, este valor ainda seria muito barato. Mas eu sei que se eu realmente cobrasse esse valor, eu estaria correndo o risco, sem dúvida nenhuma, de deixar de fora muitas mães que realmente poderiam aprender comigo e fazer o que for necessário para mudar a vida delas de fato e dos seus bebês e da família em geral. O meu maior orgulho desse projeto é ter formado milhares de mulheres, mães empoderadas e fortes, guerreiras de fato, que fazem acontecer. Insegurança não tem para ninguém, de fato. Eu quero possibilitar ao máximo que você possa estar comigo nessa jornada. E além do preço estar acessível, você não vai acreditar o que a gente preparou para você. Você ganhará de bônus videoaulas com a Larissa, do Instagram Arte de Maternar, uma fofa mãe da Liz, que ela ensina a fazer pratinhos lúdicos, pratinhos divertidos, de bichinhos, esses como estão aqui. Muito fofo, fáceis de fazer, que as crianças adoram, as carinhas, o efeito que gera na criança. A criança tem essa motivação intrínseca linda de ver, que é muito incrível. Ou seja, tá recheado de novidades esse lindo curso. E o melhor, tudo isso com acesso imediato. Logo depois da compra, você já pode aprender a montar os pratos como estes e já assistir os vídeos dos cortes ideais dos alimentos, vídeos das receitas, dos cardápios e já hoje mesmo elaborar uma linda refeição, seja para você e sua família, seja para o bebezinho, seja para as pessoas que estiverem ao redor participando desse momento tão lindo e divertido como realmente deve ser. E o melhor, eu e minha equipe estaremos com você, oferecendo suporte dentro da plataforma do curso para as alunas durante o período de todo o curso, ou seja, durante 18 meses, 1 ano e meio com vocês. Ninguém sai com dúvida, esse é um objetivo meu. E ainda você vai ter o acesso à comunidade destinada somente para as alunas, ou seja, é um grupo fechado, onde todas as alunas que já passaram por mim estarão lá dentro, trocando ideias, trocando receita, trocando dúvidas que ao longo do processo da alimentação do bebê vão surgindo, o que é super esperado e normal. Mas
quero te dizer com tudo isso? A gente vai estar de um lado, a equipe, eu e a minha equipe, uma nutricionista e as outras pessoas que são incríveis, e também dentro dessa linda comunidade MBS, que as mães que fizeram o curso já, e eu dentro da comunidade também, fazendo parte desse momento, desse envolvimento, dessa troca tão linda que é essa comunidade MBS de introdução alimentar. Cíntia, parabéns pelo teu trabalho, continua sendo essa encantadora de mamães da introdução alimentar. A Cíntia, ela foi maravilhosa. A minha vida está sendo muito mais simples com a sua ajuda, está sendo mais leve. Hoje, meu filho come absolutamente tudo. Olha, ele está todo sujo de brócolis e cenoura. Ela olha pra gente, pra nossa situação, pra nossa necessidade como mãe, porque ela também é uma pessoa incrível. Eu não tenho palavras para descrever. A Cíntia é super atualizada com os novos estudos. Nossa, a Cíntia foi, assim, essencial nesse momento. Ela é uma pessoa muito atenciosa. Foi um grande privilégio, não só pelas informações que ela tinha, mas pela segurança, pela atualização, pela disponibilidade de Cíntia. E tudo está correndo de uma forma tranquila, porque a Cíntia consegue nos deixar tranquilas nesse processo. Hoje a minha filha come super bem, come de tudo, eu não tenho problema nenhum. A gente começou bem e continua muito bem. Tá sendo lindo. She'd say